Boa tarde, 17 horas, quarta-feira hoje ainda, que essa semana tá um pouco diferente do usual, a gente vai ter um feriado, né? Hoje a gente não tem muitas novidades, por incrível que pareça, assim, e nós realmente estamos comemorando. A gente está com uma ocupação de 43,4% nesse momento no Hospital Tacchini. Seguimos no Hospital São Roque de Carlos Barbosa sem internação de casos suspeitos. E de ontem para hoje, no Tacchini, pela primeira vez desde que a gente começou a conversar sobre essa pandemia, não internou nenhum novo paciente aqui dentro em 24 horas. Nem para o andar e não tivemos nenhuma entrada nova na UTI. Então, nós passamos 24 horas sem pacientes suspeitos de Covid entrarem para internação hospitalar. Tá? A gente mantém os 2 pacientes suspeitos em andar, em enfermaria, 9 pacientes em UTI, sendo que desses 2 são os pacientes confirmados. Um deles, a gente comentou, saiu da ventilação mecânica ontem, anteontem, a gente ficou muito satisfeito por enquanto está se mantendo sem necessidade de aparelho para respirar. Tá? Esse desenho que está acontecendo neste momento, quer dizer, muita gente está questionando, tá, mas são poucos casos, primeiro, lembrando que a gente tem pouco teste, infelizmente, então isso não é um parâmetro, né? E segundo, tá, mas aí está tudo tão bem, então assim, por que seguir com todos os cuidados, com todas as recomendações, etc. O que está acontecendo hoje, nesta quarta-feira, que é o fato de a gente ter passado 24 horas sem nenhum novo paciente internar, é mérito exclusivamente da população de Bento Gonçalves, que optou em seguir as regras naquele período mais rígido e fez tudo o que foi recomendado, uns a contragosto, outros com mais consciência, mas o fato é que o reflexo está aí evidente, que foi isso que gerou esse cenário tranquilo que a gente está passando agora. Agora, com a volta escalonada, daqui a 10, 15 dias, a gente vai ter que ir observando como é que isso vai acontecer. Isso não é uma defesa a manter paralisação, mas a recomendação formal de que cuidados têm que acontecer. Então, assim, volta de movimento nas ruas significa filas com distanciamento, significa quem puder e tiver condição usar a máscara, se vai ficar muito próximo de outras pessoas. Só lembrando que ainda os grandes cuidados vão ser a higienização das mãos, não levar as mãos até o rosto para não se autocontaminar, porque a máscara por si só, ela vai funcionar como uma barreira, essa é a recomendação do Ministério, só que ela não é um escudo no sentido de que o corpo da pessoa está fechado. A máscara não é a salvação da lavoura e não vai impedir tudo, tá? Vai precisar continuar uma contrapartida da própria pessoa. Então, só botar uma máscara no rosto e sair para o mundo, ninguém está protegido de nada. Então, isso tem que ficar claro. São um conjunto de ações preventivas que vão garantir proteção para todas as pessoas. Então, ir voltando a conviver em sociedade de uma forma gradual e com cuidados que tem que ser mantidos, isso sim pode fazer com que aquela famosa expressão que a gente está usando, que é achatar a curva, que a nossa curva se achate e se prolongue, e sim, nós vamos passar o inverno, e sim, vão ter mais casos, porque tem influenza, etc. Não, nós não estamos empurrando o pico para o meio do inverno, que nem já quiseram alegar. O que a gente não quer ter o pico, a gente quer ter um morro que fique dentro da condição que a gente tem de estrutura de saúde para oferecer, que até agora vem acontecendo. Tá? Então, isso é muito importante. Com essa retomada de atividades gradual, o hospital, como a gente conversou, o sistema, ele vai se manter num fluxo mais lento que o usual durante esse inverno, exatamente para não sobrecarregar a estrutura, tá? Então, neste período, vai começar a voltar alguns consultórios médicos com regramentos, e ok, porque a gente quer continuar que não venham demandas desnecessárias para o pronto-socorro, isso faz muita diferença. E vai voltando também, de forma gradual e com regramento, agendas de marcação de exames, seja laboratório, seja imagem, tá? Aqui no nosso centro de diagnóstico. Então, assim, qual é a recomendação? Quem tem o exame agendado ou quem quer agendar, a gente está tomando todo um cuidado, tanto na área de espera quanto na área de exame, para que tenha a menor aglomeração possível,
As nossas recepções estão todas orientadas. Se alterou o fluxo e o quantitativo de exames, isso foi todo ele reduzido para poder voltar a oferecer esses exames que não são todos urgência, alguns são mais eletivos, para a gente voltando a oferecer para as pessoas que precisam. Então, quem tem exames agendados pode vir até o hospital, realizar o seu exame com tranquilidade e depois ir embora, tá? Porque toda a estrutura ela está preparada para ir retomando esse volume. Então, se marcarem o seu exame ou se ligarem para agendar, ele tiver agendado, pode vir. Tá? O hospital está todo estruturado para ter um acesso seguro, tanto aqui quanto no São Roque, em Carlos Barbosa, para as pessoas poderem acessar da melhor maneira e fazerem o que elas precisam e depois retornarem para a sua rotina, para suas casas, enfim. Tá? Eu coloco isso porque tem muita gente que estava ou desmarcando ou não querendo marcar com medo de vir para o hospital. O hospital, neste momento, a estrutura hospitalar, principalmente nestas partes relacionadas a exames, são das áreas mais seguras que a gente tem, no sentido de cuidados que a gente está tomando, principalmente com os colaboradores e com toda a reestruturação que a gente fez de acesso e de agendamento. Então, só para quem realmente tiver esses agendamentos, essas marcações, ficarem tranquilos em poder acessar, fazer o que tem que fazer e depois ir embora, tá? Tem alguns questionamentos aqui em relação a vários assuntos. Eu comentei ontem que a gente separou o hospital em andares definidos. Assim, a gente tem um andar que só interna caso respiratório, que acaba sendo suspeita de infecção por Covid, e a gente tem um andar que não interna nada que seja de suspeita respiratória, que a gente continua tendo outras questões, continua tendo quadros abdominais, apendicite, fraturas, problemas de coração, todas as outras doenças, elas continuam acontecendo, obviamente, e a gente tem que administrar a melhor forma de prestar cuidado para qualquer pessoa que precise, independente do quadro que tenha. E tem um questionamento aqui que coloca: se eu for levado para o andar do coronavírus e não tiver, corro mais risco de me contaminar lá do que nas outras áreas do hospital? No nosso entendimento, não, porque o que vai mudar no setor em que nós atendemos os quadros suspeitos? A equipe está com uma paramentação completa, porque essa é a recomendação, porque são suspeitos, a gente tem exames rodando, então até vir o resultado a gente não tem essa certeza, a gente trata como se confirmado fosse. Então, elas são todas paramentadas, só que essa paramentação é usada no atendimento a cada paciente, depois ela é toda desprezada e não tem circulação de pessoas lá. Como eu falei, não tem mistura de equipes e não tem visitas, que eu falei isso no início, isso é uma definição por segurança. Pacientes que estão com suspeita de infecção por Covid não têm visitas e nós restringimos as demais visitas ao hospital também, nós reduzimos o máximo possível, porque esse excesso de circulação, sim, pode gerar risco. E já aconteceu de nós colocarmos um paciente no setor de suspeitos, ele ser manejado, nós aguardávamos o resultado e o resultado descartar a suspeita. Ele é remanejado para um andar, que daí não precisa de toda essa paramentação e todo esse cuidado, porque a gente tem a confirmação que ele não tem infecção. Isso é uma coisa que acontece naturalmente dentro da rotina do hospital, tá? E as nossas equipes, elas são muito apropriadas nesse sentido, dos cuidados que elas precisam ter. Então, a gente não entende que tem um aumento de risco nesse sentido, tá? Os tratamentos oferecidos para os pacientes que precisaram de cuidado variaram de acordo com o perfil do paciente. A gente teve pacientes de idades diferentes, com problemas diferentes, principalmente de comorbidades, tá? E o tratamento que a gente está pretendendo instituir, sim, envolve hidroxicloroquina. E eu coloquei que nós fomos selecionados para o estudo nacional multicêntrico, que é chamado Coalizão Covid Brasil. Vai ter 3 braços, nós fomos selecionados para os 3. Faltava a aprovação do comitê de ética local, porque isso é padrão. Quando a gente vai iniciar uma pesquisa, principalmente que envolve dar medicação para as pessoas, e é um trabalho de validação dessa proposta de tratamento, precisa passar por um crivo todo pela questão de ética em pesquisa. Nós recebemos hoje essa devolutiva, foi aprovado o trabalho, o projeto, para a gente poder participar do estudo. Então, da parte do Comitê de Ética já está ok. E amanhã a equipe
que está envolvida nesse projeto já vai receber um treinamento via web com os hospitais de São Paulo e Ministério da Saúde para a gente já iniciar a operacionalização, que deve ser nos próximos dias. Então, a gente vai estar com isso realmente disponível, que nem eu falei, o medicamento ele é fornecido por um laboratório que está dentro desse estudo, né? Então, nós recebemos essa medicação para poder administrar para os pacientes, ela já está na instituição, e depois desse treinamento e da validação de início, a gente vai começar a participar. Não, eu já vou deixar claro aqui que a gente não vai ficar trazendo para este fórum, no caso para a live, a questão referente ao estudo em si, tá? Porque isso é uma compilação de dados, tem uma questão de linha do tempo, precisa de tempo e de número de pacientes e de dias e de observações, etc., e isso tem que ser remetido ao centro pesquisador principal. Então, isso não são dados que a gente vai ficar trazendo, porque isso é um estudo nacional multicêntrico, que a gente faz parte, e é de um valor fantástico, mas é uma coisa que a gente vai ficar trazendo em detalhes aqui, porque a gente realmente quer compilar esses dados de uma forma adequada e fazer parte do todo, porque o grande valor vai ser o número maior, que isso vai envolver a captação de todos os outros hospitais que estão nesse estudo, tá? Média de testes realizados depende muito do nosso fluxo de internação. O paciente que internar na instituição hoje, a gente consegue disponibilizar teste, tá? Para internados. A gente não consegue disponibilizar em grande escala. Tem uma questão muito pontual que a gente já sabe que praticamente todas as instituições do país estão passando. A gente queria agregar a tecnologia de teste rápido, né? Para a gente poder testar de uma forma mais rápida. E o teste rápido, ele nos daria a indicação de quem passou contato com o vírus. Ele é dividido em duas frações e uma delas me diz quem teve contato. Nós estávamos no caminho de adquirir esse tipo de teste, como outros hospitais, e o que a gente ficou sabendo é que, infelizmente, todos os carregamentos que sejam relacionados à China ou Estados Unidos, nada está saindo dos países. Então, são materiais que não estão chegando no Brasil. Então, a gente está fazendo um outro planejamento, mas a gente tem o PCR, que é o padrão ouro, a gente tem disponível para paciente com critério de suspeita que interna no hospital. A única questão é que o PCR, como ele vai identificar partícula de vírus no sangue não, a gente usa o de célula de mucosa respiratória, ele identifica, tem por sangue, mas o que a gente usa é o de swab de via respiratória. Ele tem valor quando a pessoa tem sintoma, então não é um teste que eu posso sair fazendo em todo mundo, e a pessoa está bem, mas quer ver se tem, a gente vai coletar. Ele não tem o mesmo valor, então a gente restringe e direciona ele para quem realmente está assintomático, tá? Ouvimos muito que de uma forma ou outra todos vão pegar o vírus. Isso é verdade? Isso é relativo, não tem como garantir isso. Essa fala ela é colocada porque o vírus tem uma transmissibilidade alta e muito rápida. E isso é um grande diferencial dos outros quadros de vírus que a gente está habituado a ver. Então daí tem pessoas que têm a ideia, bom, então vamos todo mundo pegar de uma vez, que daí todo mundo fica imune, que a gente ainda não tem certeza se fica, mas daí acaba toda essa função. É exatamente isso que a gente está tentando evitar, né? Não dá para todo mundo pegar ao mesmo tempo. Todo mundo pegar ao mesmo tempo significa muita gente ficar doente, muita gente precisar de hospital e a gente não conseguir atender todo mundo, não só que vai ficar doente pelo Covid, mas a gente tem que pensar que todas as demais doenças continuam acontecendo. Então, por isso a sobrecarga tão grande do sistema de saúde que aconteceu em alguns países. Então, não quer dizer que todo mundo vá pegar, pode ser que a imensa maioria tenha contato, passe contato, e a gente vai ter os grupos que vão acabar desencadeando e desenvolvendo doença. Não tem como prever isso. A questão é que se a gente fizer todo mundo pegar junto, a gente vai fazer o pico da curva ser extremamente agudo, que é isso que a gente não quer, tá? Quanto tempo um paciente precisa ficar na UTI até se recuperar? Recuperação de pacientes graves sempre é muito individual, depende muito de como está o organismo, depende muito de que doenças ele tinha antes de precisar ir para a UTI, tem relação com idade, tem várias questões envolvidas nisso. De uma forma muito generalizada, a maioria dos estudos mostra uma média de 20 a 28 dias de recuperação em UTI para infecções graves pelo Covid dos pacientes que se recuperam, tá? O que a gente já entendeu?
que é um quadro lento para recuperar. Ele é rápido para agravar. As pessoas ficam graves muito rápidas. E essa foi a grande vantagem da gente estar com o hospital não cheio e conseguir absorver quem realmente precisou de internação, porque alguns casos entraram aqui e em 12, 24 horas precisaram ir para uma intubação e precisaram de ventilação mecânica para respirar. Isso é uma piora rápida dentro do que nós, que somos da área da saúde, estamos acostumados a ver. E a recuperação se mostra lenta dos casos mais graves, porque o que se entende é que o vírus, além de atacar o pulmão, ele faz uma reação inflamatória geral no organismo. Tudo meio descompensa, digamos assim, tudo fica inflamado. A inflamação é uma coisa que demora para desfazer e para o organismo conseguir ir voltando daqueles que têm capacidade de se recuperar com o manejo que é dado. Tá? Mas a média, a gente imagina 20 a 28 dias, mais ou menos, de unidade de terapia intensiva, que para alguns pode ser menos e para outros talvez vá acabar sendo mais. Isso não é uma receita e tem uma questão individual que a gente não tem como prever. Tá? A questão de velório para pessoas com suspeita ou confirmadas de Covid, saiu ontem uma liminar na Justiça e foi dada entrada pelo Sindicato das Funerárias, pelo que se sabe, e foi validado caixão fechado e velório, estavam recomendando de 1 a 3 horas pela liminar. Eu não vou saber dizer se ainda permitem isso ou se tem que ser enterro direto, tá? Mas teve uma modificação em relação a isso e foi determinação judicial, isso está acima, não entra no nosso fluxo hospital, porque o nosso papel é fazer todo o acondicionamento adequado, que também tem uma recomendação específica, e depois isso é encaminhado via funerária. Então, elas têm que seguir algumas definições que vêm acontecendo a nível tanto de vigilância sanitária quanto de justiça, tá? Falam muito em cremar, sim, corpos, aqui tem um questionamento sobre isso. A recomendação seria cremação, se for possível, tá? Caso o número de casos aumente e a ocupação do hospital chegue no 100%, existe possibilidade de aumentar o número de leitos de alguma forma? Sim, hoje sim. Com a capacidade que a gente tem instalada, a gente tem uma perspectiva de, em precisando e tudo dando errado, digamos, e saindo do controle, a gente tem planos de contingência para situações críticas. Assim como todo plano que a gente fez de redução de cirurgia eletiva, de montagem de uma barraca para atendimento respiratório, de solicitar a colaboração de todo mundo, que tem sido assim, muito importante, em não vir necessariamente para o hospital, para a gente deixar a estrutura pronta e a postos, isso foi uma antecipação já, e a gente está colhendo os frutos agora, quer dizer, a gente está num momento de tranquilidade, não é porque a pandemia é menos do que estão falando, é porque nós nos preparamos. Nós, estrutura de saúde, e nós, comunidade, porque foram cumpridas várias recomendações. O que a gente está colhendo neste período é resultado. Esse é o nosso pico, isso significa que tudo está tranquilo? Não, a gente sabe que o nosso pico vai entrar inverno adentro, ele ainda está por vir, mas a gente já mostrou que conseguindo fazer um planejamento, conseguindo fazer as coisas de uma forma ordenada e organizada, a gente tem uma chance sim de passar por isso de uma maneira muito mais tranquila, tá? Amanhã é véspera de feriado, às 17 horas eu estou de volta. Quem sabe eu volto com a notícia de que não internou mais nenhum paciente também, seria um presente de Páscoa fantástico. Mas aí a gente vai voltar a conversar. Tendo alguma pergunta, vocês podem encaminhar, que a gente tenta responder amanhã na medida do possível. Obrigada, boa tarde.